sempre costumo dizer, é um prazer, uma alegria estar recebendo-os, né, aqui mais uma vez. E hoje, depois desse breve intervalo aí de uma semana, falávamos, né, no último encontro da importância que é a gente saber guardar as benesses espirituais quando recebeu. Se o tempo é um pouco mais longo, a gente precisa ter essa educação. Eu queria retornar hoje, dentro dessa pragmática, né, que são os nossos bate-papos de abertura, numa informação que eu acho que é relevante para todos nós. A gente vem falando muito sobre a filosofia de Umbanda, e a gente tem enfatizado, em especial na terça-feira, quando a gente tem essa oportunidade maior, de poder esmiuçar com mais detalhes, né, aquilo que às vezes a gente não tem tempo suficiente para falar. Mas se a gente tem encontros semanais, a gente vai diluindo as informações e aí a gente vai ampliando o leque de compreensão a respeito, né, da nossa doutrina, da nossa filosofia. Para aqueles que nunca nos ouviram falar, nunca participaram desse ritual, é sempre importante a gente lembrar que a nossa casa é uma casa de esclarecimento espiritual. E por que utilizamos desse mote? Porque isso é a espinha dorsal do mentor que dirige essa instituição. Então o Caboclo Cobra Coral fala que a melhor forma de se prestar caridade a alguém é instruindo. A partir disso, a própria pessoa vai buscando os seus meios de realização. E dentro dessa pragmática, que é o ensinamento, né, desse mentor, a gente tem aprendido com ele que a doutrina do Tríplice Caminho, como vocês já vêm aí estudando conosco, ela tem 3 focos. O primeiro deles voltado para a nossa forma de pensar, o segundo para a nossa forma de sentir e um terceiro para a nossa forma de agir. Para quê? Que a gente consiga alcançar a sabedoria, o amor e a ação efetiva. Essa é a espinha dorsal da doutrina do Tríplice Caminho, que é a metodologia que nós trabalhamos. E dentro dessa metodologia, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas nunca é demais a gente repetir. Aliás, a melhor figura de retórica é a repetição. Quanto mais a gente repete, mais a gente vai assimilando as informações. E dentro, né, desse jargão, a doutrina do Tríplice Caminho, ela não quer dar nada para nós pronto, não. Dentro da metodologia, qualquer um dos mentores, seja criança, caboclo, pai velho, até mesmo o Exu, é nos mostrar que é possível a qualquer um de nós, através do poder de vontade, remover obstáculos no processo evolutivo, dentro do processo evolutivo. E quase sempre os obstáculos, né, são meios utilizados para que a gente possa testar e aprimorar o nosso saber. Quando a gente encontra uma dificuldade, a gente tem que utilizar de um esforço maior para poder suplantá-lo. Então tem obstáculos que são mais simples, outros são mais complexos. Esses obstáculos, do ponto de vista da doutrina, a gente vai chamar de impurezas, sejam elas mentais, astrais ou físicas. E todos nós temos limitações, seja na nossa forma de expressão, de pensar, de sentir ou de agir. Nós temos limitações. E quando a gente se propõe a se colocar no caminho do que a gente chama de capacitação ao aprendizado, a gente vai aprimorando esse saber. E o que nos auxilia nesse aprimoramento são os nossos atributos espirituais esquecidos há muito. Por isso a gente está sempre relembrando deles. Então quando a gente fala de vontade, que é um dos principais trabalhados dentro desse encontro de terça, né, que é o rito de louvação, a gente não pode desconsiderar os outros atributos. Nós temos outros. O poder de vontade tem muito a ver com a vibração do orixá Ogum. Mas nós temos o atributo da percepção, da inteligência. Nós temos o atributo do sentimento apurado, que é a pureza. Então, esses atributos vão se perdendo com o tempo. E à medida que a gente foi se viciando na matéria, nós estamos adquirindo impurezas, que criaram bloqueios na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, e principalmente na nossa capacitação e objetivação daquilo que a gente tem um pouco mais sutil. Qual que é a proposta? A gente trabalhar esses atributos para que a gente possa alavancar o processo evolutivo. E aí, eu queria que vocês guardassem 2 conceitos muito simples, mas nós vamos trabalhá-los muito aqui. O primeiro deles, que existe uma diferença entre a caridade emergencial e a caridade estrutural.
Caridade emergencial é aquela que a maioria das pessoas, quando chegam no terreiro pela primeira vez, necessitam do amparo imediato da espiritualidade. Essa caridade ela é prestada no conjunto, né, por nós médios e pelos espíritos condutores, de uma forma emergencial. Algumas situações, às vezes, exigem uma intercessão imediata, está tudo esperando. Pensam em vocês em alguém que está à beira de um suicídio. Tem que ter um socorro imediato. E quase sempre é a utilização da magia dos mentores que vão diluir essa energia, que se criou como uma amálgama em cima do próprio ser pensante. Saindo dessa caridade emergencial, que eu diria que são 90% dos casos que chegam no terreiro, os guias nos preparam para que a gente possa começar a incorporar valores. Esses valores nós vamos chamar de caridade ou ensinamentos estruturais. Aquilo que dá consistência ao ser. Ele não vai balançar por qualquer coisa. Por quê? Porque ele vai criando uma estrutura psíquica, emocional e física para lidar com os desafios do processo evolutivo. Então, se a pessoa tinha uma forma equivocada de pensar numa situação, ela começa a clarear os pensamentos, vai criando uma estrutura mental, de forma que ela mesma vai encontrar solução e resposta para aquela dificuldade, que podem se apresentar de inúmeras maneiras. Vou dar um exemplo claro e que também é muito comum nos atendimentos de terreiro: as obsessões. Obsessões são um poder de vontade espiritual que predomina sobre o ser encarnado. Existem outras modalidades de obsessão, vou falar essa mais simples. Então, é um ser que é subjugado por uma outra consciência espiritual e entra num processo obsessivo. Então, ele tem uma deficiência mental ao ponto de não ter poder de vontade de suplantar aquelas influências espirituais. Aí entra o socorro emergencial, tira ele daquela egrégora, ou tira ela daquela egrégora, e dá a ela informações, quase sempre com a sabedoria dos mentores, que nós chamamos de ancestrais. Eles vêm e mostram um caminho que talvez seja diferente daquilo que está sendo trilhado pelo obsidiado. Esse ensinamento ele é estrutural. Da mesma forma, existem desequilíbrios emocionais, desarmonias físicas, quase sempre são as doenças orgânicas, que mostram esse processo desalinhado. Então, se a cabeça não pensa em sintonia com a sabedoria, ela vai se sintonizar com a ignorância. Se o coração desse ser, o sentimento desse ser não sintoniza com amor, vai se sintonizar com as emanações e as diversidades do ódio. E aí são as várias guerras, as internas e as externas. Vamos aqui também nos pontuar. Da mesma forma, as inércias físicas. Se você não tem uma mente equilibrada, não tem um sentimento estabilizado, a sua harmonia vai ser comprometida. Então, a sua objetivação, que é a metodologia que você usa para suplantar aquelas dificuldades, vai ser torta, capenga. Porque se a sua mente e o seu coração não estão alinhados, a mente vai para um lado, o sentimento vai para o outro, e a ação não corresponde ao pensar e ao sentir. E o ser humano é um composto, como dizia o meu mestre, ele é um resultado de um ser biopsicossocial. Ele é bio porque ele tem um corpo físico. Bio, ele pensa, então ele é um ser psíquico, tem capacidade de raciocínio. Tanto é que a nossa espécie é Homo sapiens sapiens, né? Homem que sabe que sabe. Essa é a classificação, Homo sapiens sapiens. Então nós temos essa capacidade de pensar as coisas. Então, ser bio, psíquico e social, porque a gente não está distante das relações cotidianas. Então, nós temos relações sociais com a família, com o trabalho, entenderam? E é exatamente dentro dessa relação física, psíquica e social que vão surgir os problemas da caminhada evolutiva. Qual que é a proposta da Umbanda? Nos tornar mais sábios, mais amorosos e mais capazes de realizar aquilo que almejamos com felicidade, com paz, com harmonia, com bem-estar. Numa tradução direta, viver uma vida boa, não uma vida boa dos filósofos. Não estou falando de Aristóteles, não estou falando de Platão,
Estou falando de Ximênides, não estou falando dos filósofos antigos, né, gregos. Estou falando de viver uma vida boa. O que é viver uma vida boa? É uma vida plena. Onde a nossa mente, o nosso sentimento e as nossas ações estão aí em perfeito equilíbrio. Isso é se esclarecer espiritualmente. Essa é a proposta do Espiritismo. A partir do momento que a gente começa a trabalhar isso, a gente entra nessa sintonia e vamos nos aprimorando, vamos purificando os nossos organismos, vamos retirando as impurezas mentais, emocionais e físicas e vamos nos colocando no processo de verticalização, que é a verdadeira sintonia com a espiritualidade. Aí sim, vão abrir a todos nós a capacidade de intuir, de perceber uma realidade que não seja apenas é isso. Falei demais, né? Vai dar para a gente refletir durante uma semana. Aí na próxima terça a gente dialoga um pouquinho mais, tá? Mais para lá. Aliás, antes da gente iniciar a alocação, já convido antecipadamente todos vocês para o nosso rito de sábado. É um rito. E eu sou suspeito para falar, porque é um rito do caboclo, que é o mentor da casa. Então ele desce com a cabocada toda para nos ensinar o que é o poder de vontade. E às vezes até brinco, né, com os consulentes que vêm no sábado. O preto velho é aquele conselheiro, senta no banquinho, tem uma paciência danada para escutar as nossas valores. A criança não vem com aquela transbordando alegria, pureza, para nos envolver ao ponto da gente perceber o próprio sentimento. Agora o caboclo não, o caboclo conversa com a gente com o peito estufado, né? Eles já são guerreiros e fortes, eles conversam assim, olhando no olho da gente, a gente não consegue bambear. Se você olhar para baixo, eles viram e falam assim, olha para mim, não olha para baixo não. Se você tiver que olhar para baixo, não, olha para cima, que a referência está para cima. Então sábado é o vida de caboclo. E para quem gosta aí do povo de Exu também tem, né? Na encruzilhada no final. Então, você convidando, tá? Mas aí, Sará.